Muito boa tarde, ouvintes da Rádio São Chico Web. Estamos iniciando mais um programa Momentos de Inspiração com o reverendo Sunantô. Muito boa tarde, reverendo. Boa tarde a todos. Sempre muito bom estar aqui com vocês, iniciando mais uma semana. E agradeço sempre a audiência de todos, agradeço sempre aqui ao pessoal da rádio pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse nosso encontro. E temos uma novidade para hoje, algumas pessoas não usam o Facebook, não gostam do Facebook, não têm o Facebook, enfim, por alguma razão não usam o Facebook. E alguns ouvintes aqui do nosso programa, eles estão realmente só ouvindo, eles não estão me visualizando porque estão através da rádio, Então essas pessoas estão impossibilitadas de fazer perguntas, já que elas não estão usando o Facebook. Para facilitar isso, para acabar com esse problema, essa lacuna, eu resolvi viabilizar o meu WhatsApp pessoal, Então as pessoas que não usam o Facebook agora vão poder fazer perguntas diretamente no meu WhatsApp. Então eu peço que vocês anotem aí o número direitinho, Um tempinho para vocês pegarem papel e caneta para anotar. E esse WhatsApp, para as perguntas do programa, para as perguntas que vocês quiserem me enviar, vai estar disponível para receber perguntas entre as 15 e as 18 horas somente. Então eu peço a vocês que não me passem perguntas de madrugada, por exemplo. Entre as 15 e as 18 horas eu vou estar disponível para receber essas perguntas através do meu WhatsApp pessoal. As perguntas, então, serão encaminhadas pela equipe do meu templo para aqui, para o programa, e serão feitas aqui. Então, você vai mandar a pergunta pelo WhatsApp, e vai ouvir a resposta aqui no nosso programa, Pelo rádio, Quem tem pelo Facebook também vai ouvir pelo Facebook, E as perguntas que forem feitas, caso haja muitas perguntas, e pode mandar perguntas que eu estou pronto para receber, espero que haja muitas perguntas, As que não forem respondidas num programa serão respondidas no seguinte e assim por diante, por ordem de chegada das perguntas, Então não se preocupe, mandei uma pergunta, o monge não respondeu. Eu sempre vou responder a todas as perguntas, mesmo que sejam muitas, mas numa ordem, Então, anotem o número do telefone, do WhatsApp, que é 54 98158 1058. Repetindo, 54, o DDD daqui de São Chico, 98158 1058. Programa Momentos de Inspiração, ou Monge Sunantô, como vocês preferirem salvar aí. E a partir de hoje, as perguntas já podem ser mandadas, que eu vou receber, e vamos começando o trabalho de responder a todas elas, para vocês não ficarem sem resposta. Ok? Por enquanto, vamos continuar com a leitura do livro Dhammapada, como a gente tem feito a cada encontro aqui, hoje lendo então o verso 25, onde o Buda disse assim: com esforço e diligência, disciplina e autodomínio, o sábio cria para si uma ilha que inundação nenhuma possa invadir. Então o que o Buda quis dizer com isso? A gente vai se disciplinando, a gente vai vencendo obstáculos, a gente vai purificando a própria mente, E com isso é como se nós nos tornássemos uma ilha. Nós ficamos isolados das coisas do mundo, não das coisas boas ou das pessoas, mas dos perigos do mundo, das impurezas do mundo, das ameaças do mundo, Então o Buda compara isso a como se nós fôssemos uma ilha que nenhuma inundação do mundo, nenhuma inundação de impurezas, pode invadir essa ilha. Essa ilha está segura, está protegida, está tranquila. Então a comparação é essa. Quando nós nos purificamos, quando nós, com diligência, com esforço, vamos purificando a mente e cultivando sabedoria, nós nos tornamos protegidos contra os males do mundo, contra as impurezas do mundo. Ok? Dito isso, então, estou à disposição de vocês para as perguntas que vocês fizerem,
e vou responder a todas, sempre de acordo com a tradição Theravada, na qual eu sou monge. Tá? Eu não sou porta-voz do budismo como um todo, mas sim da tradição Theravada. Vamos lá, então? Muito bem. Uma pergunta aqui de um ouvinte. No budismo há o conceito de alma e espírito? Não há o conceito de alma. Tá? Embora a gente tenha o mesmo conceito de algumas crenças, né, como o kardecismo, por exemplo, de karma e de renascimento, né, que eles chamam de reencarnação, mas seria basicamente a mesma coisa, não é uma alma ou espírito que está passando de uma existência para a seguinte, vindo de existências anteriores e passando para as vidas seguintes. Não é alma. Não existe uma entidade chamada alma ou espírito. Tá? Existe a mente, a energia da mente. É a mente que passa de uma existência para outra. Tá? Não é alma. O Buda provou que não existe nada que a gente possa chamar de alma, uma entidade imutável. É a energia da mente que passa de uma existência para outra, já vinda de muitas existências a se perderem no passado. Ok? Uma outra pergunta aqui do nosso ouvinte. Boa tarde, reverendo. É certo confiar em todos os textos budistas? É certo observar todos os textos e, com muito critério de se é verdade ou não, a gente aceitar ou não essas escrituras. Tá? São 84 mil escrituras budistas. Tá? E essas escrituras foram redigidas muito tempo após a morte do Buda. Então, não quer dizer que todas elas sejam absolutamente verdade. Tá? Cabe a nós, com um bom critério de avaliação, ler o texto, a escritura budista, e perguntarmos a nós mesmos, o Buda teria dito isso realmente? Porque as coisas que o Buda disse são absolutamente necessárias para nos conduzir à iluminação. Então, se o texto não é claro ou não necessariamente nos conduz à iluminação, é pouco provável que essa escritura realmente tenha sido de autoria do Buda. Então a gente tem todo o direito de observar, analisar e pôr em prática, que é o principal. Uma outra pergunta aqui. Bom dia, monge. Bom Existe dia. No budismo alguma data especial, como no cristianismo, tipo Natal e Páscoa? Sim, tem algumas datas especiais. Inclusive, falta menos de um mês para a principal data do budismo, né? A data que nós chamamos de Vesak, que é a data que marca o nascimento, iluminação e morte do Buda. Os três eventos são comemorados na mesma data, que é chamada de Vesak, é a data máxima do budismo, né? E dentro do calendário budista, assim como o calendário cristão, nós temos outras datas de eventos importantes na vida do Buda, né? A principal é sempre na lua cheia do 5º mês. Então, esse ano vai cair no dia 26 de maio, é a lua cheia. O Buda nasceu, se iluminou e morreu na lua cheia do 5º mês do calendário antigo, da época dele. Então, tradicionalmente, a gente comemora no mês de maio. É a nossa data principal. Tá? Boa tarde, venerável. Boa tarde. Podemos dizer que as opiniões são como uma prisão? Depende da opinião, né? Ter direito a uma opinião todo mundo tem, né? Opiniões se formam. Agora, você se apegar a essa opinião, ser radicalmente apegado a essa opinião, achar que ela é imutável, que ela é uma verdade absoluta, aí pode se tornar uma prisão, sim, né? As opiniões da gente são com base nos nossos conceitos, na nossa sociedade, nos nossos valores culturais, e isso muda, né? Se a gente for de um estado para o outro aqui no Brasil, as coisas já são completamente diferentes. Imagine em outros países, em outros continentes, do outro lado do mundo. As nossas opiniões não são verdades absolutas. Elas são relativas de acordo com o ambiente, a sociedade, a cultura, o país, etc. Então, pode se tornar uma prisão se você levar isso com você o tempo todo como algo imutável. Então, você está carregando uma prisão, sim. Tá? Outra pergunta aqui, reverendo. Como o budismo vê os animais que convivem conosco na Terra? Os animais são nossos companheiros de existência, né?
Agora, as pessoas tendem a exagerar, a hipervalorizar a figura do animal, né? É um anjinho, é filho, é isso, é aquilo. Tudo bem, direito da pessoa, só que não corresponde à realidade, né? Eles têm diversas qualidades, eles têm muita coisa boa, mas eles são animais. Eles não têm a capacidade de se iluminar. Eles não têm discernimento para saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, para evoluir, né? Você pode ler a escritura que for, o evangelho, a escritura budista, o que for, para um cachorro ou para um gato, ele não vai entender nada, ele não está preparado para entender aquilo. Então ele não tem capacidade de evoluir, né? É outro nível de existência, é outra condição mental, né? Então é importante que a gente goste dos nossos bichos. Eu acabei de deixar o filhotinho em casa chorando para vir para cá, mas não tinha como trazer ele para cá, né? Eu gosto de animais, eu tenho animais, eu sempre tive animais, mas eu não vou colocar animal no nível do ser humano, muito menos acima do ser humano, porque nós temos capacidade de raciocínio e de consciência, e eles não, tá? Muito bem. Uma outra pergunta aqui. Boa tarde, reverendo. Como se libertar da ilusão? Ilusão é ilusão, o nome está dizendo. É você ver as coisas como a realidade, né? Quando a gente procura a realidade dos fatos, a gente foge da ilusão. Se você tem uma namorada ou namorado, né, e você coloca a sua vida toda nas mãos dessa pessoa, isso é uma ilusão, né? Você pode não estar com essa pessoa para o resto da vida, você pode morrer a qualquer momento, e a pessoa também. Então isso é uma ilusão. Se você acha que seu carro vai ficar com você para sempre, se você acha que os seus filhos vão amar você para sempre, são ilusões que a gente cria, né? As coisas existem de acordo com uma realidade, e a gente distorcer essa realidade é o que a gente chama de ilusão. Então, quanto mais a gente procurar ver as coisas de modo realista, né, dentro da realidade, mais fácil a gente vai fugir da ilusão, né, ou nem se envolver com ela. Outra pergunta aqui, reverendo. O budismo vai de forma ao encontro com o espiritismo? Pergunta em virtude da reencarnação. São iguais os conceitos? Pergunta do Não são iguais os conceitos. Tá? Eu já falei aqui algumas vezes sobre a diferença entre reencarnar e renascer, que é o termo mais apropriado para o budismo, porque nem sempre a gente vai renascer feito de carne e osso, né? Às vezes, no budismo, a gente tem formas de existência que não são feitas de carne e osso, são substâncias etéreas, né? E é muito pouco o que a gente tem em comum entre budismo e kardecismo, né? O kardecismo acredita numa alma, o Buda explicou que não existe alma, né? Tem seres ascensionados que orientam a pessoa, ensinam a pessoa depois que a pessoa morreu e tal. Nada disso coincide com o budismo. Nada disso. Existe alguma semelhança no conceito de karma, né? O karma, e a questão de renascimento, mas também o kardecismo tem muitos pontos completamente diferentes do budismo, até em relação a isso. Então as pessoas acham que é quase igual ou que pode misturar kardecismo com budismo. Não misture. Aliás, a gente não deve misturar nada com nada em termos de crença. Cada um deve ter a sua, dialogar, tudo bem, mas cada um mantendo a sua. Ok? Uma outra pergunta aqui. Que outros tipos de renascimentos existem no budismo? Existem vários tipos de renascimento. Existe o que a gente chama de reinos, né? O reino dos infernos, que são vários reinos de muito sofrimento, onde a mente pode renascer, a mente de um Adolf Hitler, a mente de um Saddam Hussein ou Osama Bin Laden, quem seja, nessas mentes doentias que causaram morte de milhões de pessoas, estão lá nesses infernos, vão ficar lá durante muito tempo antes de saírem de lá, porque todos esses reinos a gente sai de lá. Existe o reino dos fantasmas famintos, que é onde as pessoas mesquinhas, miseráveis, que não sabem compartilhar nada, que são, né, avarentas, renascem lá, também vão passar muito tempo antes de saírem de lá. Tem o reino dos animais, nossos companheiros de existência, acabei de falar deles, né? O reino dos animais, o reino dos semideuses guerreiros, que não tem nada a ver com Deus,
tá? Mas é o renascimento para onde vão as pessoas que estão constantemente brigando, comprando encrenca com os outros, essas gangues que andam pelas ruas aí à noite, batendo em homossexuais, batendo nas pessoas que encontram no meio da rua, quebrando casas noturnas. Esses são os semideuses guerreiros. E os deuses, também não tem nada a ver com o céu, tá? São nomenclaturas, são alegorias para explicar. Os deuses, que são o pessoal que está aí nas festas, nas mansões, tem iate, tem avião, tem helicóptero, tem apartamento, em cada continente tem um apartamento ou uma mansão, vivem de festas, vivem de bebidas, vivem de comidas finas, né? De vez em quando cheira uma carreirinha de cocaína, essas coisas. Esse pessoal que vive de futilidade vai renascer num reino de futilidades. Eles plantaram isso aqui, é isso que eles vão colher após a morte. E nós, os humanos, né, como todos nós estamos aqui no momento, eu e vocês ouvintes, e que somos os únicos com consciência suficiente para nos tornarmos iluminados e rompermos o ciclo de renascimentos. Então, basicamente, assim, em linhas gerais, né, quem quiser saber mais a respeito pode ler no meu site, tem explicação sobre isso, no site do templo, que está passando aí no rodapé da telinha, mas em linhas gerais é isso. Outra pergunta aqui, reverendo, é como se desapegar dos pensamentos negativos? Com realidade. O budismo é todo baseado na realidade dos fatos. Pensamento negativo, tá, todo mundo está sujeito a isso. Não vai dar certo, não vai acontecer isso. Não, tá. Todo mundo está sujeito a isso. Você não precisa ser aquela poliana moça, quem é mais antigo conhece a história da poliana, que tudo ia dar certo, né? Aquele poço de otimismo, né? Que é fora da realidade, porque a vida não é um arco-íris. E também você não precisa ser negativista, né? De sair de casa levando guarda-chuva num dia de sol de verão, porque vai chover, né? Então a gente tem que ver as coisas com realidade. Né? A realidade dos fatos. Pode acontecer isso? Pode, mas vamos pensar positivo um pouco. Né? Todo mundo vai morrer, todo mundo vai ficar doente. Agora a gente não precisa ser hipocondríaco, a gente não precisa ter medo de sair de casa porque vai morrer. A gente encara a vida com realidade, com otimismo, com confiança nas coisas. Sem ilusão, né? Já falamos da ilusão hoje, e também sem pensamentos negativos. Tudo é equilíbrio, tá? O budismo lida com a realidade dos fatos e equilíbrio das coisas. A gente não pode nem pender para um lado, nem pender demais para o outro. Ok? Outra pergunta aqui, reverendo. O que define como renascemos? O nosso karma. O karma que nós praticarmos nesta existência, somado ao karma que vem de existências anteriores, tanto o bom quanto o ruim, tá? A gente carrega essa bagagem kármica de uma vida para outra. A gente diz, ninguém leva nada dessa vida. Leva sim, você leva o seu karma. Você, nesta existência, já está trazendo karmas de existências anteriores. O que você fizer de bom e de mal é o que você vai levar para a próxima, junto com os karmas antigos. E você vai nesse fluxo de karma. Tá? Então, quanto mais bom karma você praticar, mais fácil é de você viver esta vida e de viver as seguintes também. Porque você vai estar levando para as outras vidas o bom karma também. Então, o que determina tudo que você vai ser ou não ser na existência seguinte é o karma que você praticar aqui, somado ao karma das vidas anteriores. Muito bem. Estamos chegando no final do programa. Mais alguma coisa, reverendo? Sim. Como eu fiz no programa anterior, eu gostaria de transferir o mérito. O que é transferir mérito? É justamente essa energia do bom karma. Toda vez que a gente pratica bom karma, isso gera uma energia, e essa energia, assim como uma transfusão de sangue, por exemplo, né, que pode salvar a vida de uma pessoa, essa energia do bom karma pode ajudar, facilitar a vida de uma pessoa. Essa pessoa, no caso, é meu irmão, né, que está lá no Rio de Janeiro, entubado ainda, com Covid, numa UTI de um hospital, e eu gostaria de transferir a energia, qualquer que seja, do meu bom karma, quem quiser participar também, fico muito grato, transferir mentalmente, né, é questão de segundos, visualizar a energia saindo e indo para essa pessoa.
É isso que eu estou fazendo nesse momento, esperando que o meu irmão, Mauro Duarte, lá no Rio de Janeiro, receba essa energia do bom karma. Agradeço a todos vocês mais uma vez pela audiência e, por enquanto, fiquem todos em paz e protegidos.